Bom dia, dia 9 de maio de 2024. Levanta-te, mais um dia. Você é ensinável? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Está em Atos 13, versículo 22. É o próprio Deus testemunhando e falando que Davi é um homem segundo o coração dele. Que testemunho forte. Já pensou Deus falar, olhar aqui para o mundo e falar assim, tá vendo ali, ó, minha filha Nájila? Aquela ali é uma filha conforme o coração, o meu coração. Ela é do agrado do meu coração. Ela faz com que o meu coração se alegre. É muito forte isso. Meu Deus, sabendo que nós somos pecadores, que somos falhos, pequeninos, buscando viver a santidade dia após dia, porque na palavra de Deus fala, sei santo como meu Pai no céu é santo. Jesus falou isso. Então a gente busca viver na santidade dia após dia. A gente não é perfeito. A gente tem nossas falhas, nossos deslizes, nossas fraquezas que vêm dia após dia querendo nos mostrar o quanto somos pequeninos. Mas todo dia a gente reconhece a nossa pequenez e fala para Deus, Deus, vem mais um dia ser comigo, me sustentar, porque o Senhor sabe que se deixar eu ir sozinho, eu vou cair. E Deus vem e nos sustenta, nos conduz nos caminhos da vereda da justiça. Não há melhor caminho para andar, não, a não ser o caminho de Jesus. E a palavra-chave do dia é humildade. E para a gente reconhecer tudo isso, a gente precisa ser humilde. Que a gente seja como Jesus, manso e humilde de coração. Porque se a gente tiver essa humildade, a gente vai agradar o coração do nosso Pai lá no céu. Deus se agrada daquele filho que é humilde, que busca o outro, mesmo sabendo que muitas vezes a gente não errou, mas que a gente busca em estar em harmonia com o outro, em paz com o outro. A gente muitas vezes engole algo, fica calado para que a gente se torne mais humilde. E é assim, é treinando dia após dia que a gente vai chegar, conseguir ter êxito em ser humilde. É calando, é suportando uns aos outros no amor, é dando, magoou você, bateu numa face, dê a outra face também. E é assim que a gente vai fazendo com que a gente diminua o nosso ego, o nosso orgulho, tudo aquilo que a gente acha da gente ser maior do que o outro. É assim que a gente vai esmagando e Deus vai crescendo em nós. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e eu desapareça. Porque aí sim eu vou ser filha conforme o agrado do coração do Pai. E a indicação bíblica hoje fica em João 5, onde já inicia com o grande milagre de Jesus, a cura daquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus se aproxima dele e pergunta, queres ficar são? E aquele homem fala, mestre, eu não tenho quem me pegue para colocar lá dentro do tanque na hora que o anjo desce e agita aquela água. Porque tinha-se esse comentário por ali, que descia um anjo, agitava a água e o primeiro a mergulhar nela era curado do que tivesse. E aquele homem por 38 anos vivia ali à beira daquele tanque e não conseguia a cura dele. Mas Jesus naquele dia de sábado chegou lá e perguntou se ele queria ser são. E ele respondendo que sim, Jesus disse para ele, levanta, pega tua maca e anda. E ali saiu aquele homem são, alegre. E ali o judeu encontrou com aquele homem paralítico e falou, tu tá curado? E ele sim. E perguntou quem foi que fez aquela cura. E ele falou que não sabia quem era.
Mas logo tempo depois, ele encontrou com Jesus no templo. E Jesus se apresentou para ele. E então ele foi e falou para os judeus que foi Jesus que o curou. Mas Jesus avisou ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E os judeus perseguiam Jesus, porque ele tinha feito esse milagre no dia de sábado. E Jesus, respondendo para ele, disse: meu pai trabalha até agora, então eu também tenho que trabalhar. E os judeus procuravam o matar, porque ele ficava falando que Deus era o pai dele. E Jesus respondeu: na verdade, eu digo a vós, o filho não pode fazer nada se o pai o não fizer primeiro. Porque o pai ama o filho e lhe mostra o que tem que fazer. Assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim o filho também vivifica a quem ele quer. O pai a ninguém julga, mas deu ao filho esse juízo, para que todos honrem o filho o quanto honram o pai, o que o enviou. Na verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou terá a vida eterna e não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida, deu também ao Filho ter a vida. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu julgo quanto eu ouço. O meu juízo é justo, porque eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade de meu Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Vós mandastes João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes se alegrar por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, pelas obras que meu Pai me deste para realizar. E o Pai que me enviou testificou de mim. Vós nunca o ouviram e nem vistes, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis virdes a mim para ter vida. Eu não recebo a glória dos homens, mas bem vos conheço que não tende em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Mas se outro vir em seu próprio nome, aí esse aceitareis. Como pode vós credes, recebendo a honra um dos outros, e não crendo na honra de Deus, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu tenho de vos acusar para com meu Pai? Há um a quem os acusa, Moisés, em quem esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerei também em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis em minhas palavras? Vamos orar ao nosso Deus, confiando nele, esperando nele, buscando as respostas para as nossas dúvidas na palavra de Deus e crendo nela, de que ela se concretizará na nossa vida. Em 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor Deus e estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a gente tem que confiar na palavra de Deus e confiar naquela palavra que um profeta de Deus está te entregando, que é uma palavra que vem direto do trono de Deus. É Deus que usa como boca dele o profeta a quem ele quer usar. E que a gente tenha essa certeza
e que a gente tire todas as dúvidas, sane, tire todo aquele 1% de incredulidade. Vamos pedir para que Deus limpe o nosso coração, que cale toda a voz do medo, cale toda a voz da dúvida e que a gente tenha certeza de que a palavra dele se cumprirá em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, nós queremos entrar na tua presença, Senhor, mas esta manhã, para te pedir, Pai, vem ser conosco. Sim, Papai, fala no nosso coração, fala no nosso íntimo, Pai, sela os nossos ouvidos para que a gente escute somente a tua voz, Pai. Sim, Papai, porque na tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a voz do pastor. Pai, que a gente venha ter intimidade contigo, Pai, e que ao som da tua voz se cale todas as outras vozes, Senhor. Fala, Senhor Jesus, nitidamente conosco. Sim, Pai, que a gente escute, Pai, somente a tua voz e que por essa voz a gente seja conduzida, Pai. Sim, Pai, conduzida nesse caminho, Pai, que muitas vezes quer nos oprimir, Pai, quer nos derrubar, Pai, quer nos vencilhar, mas que sabendo que nós estamos contigo seguros, Pai, que tu vem nos guardando dia após dia no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, Pai, que tu acampa anjos a nosso respeito, Pai, que 1000 pode cair do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá, porque nós estamos em segurança debaixo das tuas asas, Senhor. A tua mão potente está a nos proteger como um escudo, Pai. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigada porque nós temos um Pai para pelejar. E muitas vezes nessa peleja não tereis que pelejar, porque Deus vai à frente, derrubando o grandão, derrubando os inimigos. Porque Deus é maior do que tudo, do que toda dificuldade. E nós colocamos nas mãos dele tudo aquilo que vem querer nos afligir, querer tirar a nossa paz. Porque nós confiamos que Deus tudo pode. O nosso Pai é o Deus do impossível, é o médico dos médicos, é o justo juiz, é o advogado fiel. Com essa certeza, vença mais um dia, em nome de Jesus. Abençoado dia para você e sua família. Fiquem com Deus, na paz.